os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foi Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Genetom, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Masaías, Bigaí, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Enadabde, Cadmiel e os irmãos deles, Shebanias, Odias, Kelita, Pelaías, Anã, Mica, Reob, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benenu. Os chefes do povo, Parós, Paat Moab, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Eter, Ezequias, Assur, Odias, Assum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oseias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobek, Reum, Azabana, Mazeias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Banã. Acabamos de ler nomes de livros, está bem? Para aqueles que estão a assistir a transmissão do culto, não pensarem que eu estou a falar em línguas, está bom? Não, são nomes que estão no capítulo 10 de Neemias. Continuamos a leitura da palavra de Deus. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham a saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo deitámos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa de nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei de Deus. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas trairíamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite trairíamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Vamos sentar, por favor, vocês. Eu vou continuar em pé.
Amados, num resumo daquilo que acabámos de ler, e vocês sabem que nós não estamos a saltar nenhum capítulo, estamos a fazer toda a exposição do livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. O grande ensino que está aqui neste texto, 7 vezes é repetido a casa de Deus, a casa do Senhor. 7 vezes ao longo de todo o texto, de maneira repetida, para ser relembrado o propósito pelo qual foi feito o compromisso do povo. E era para não desamparar a casa de Deus. É um compromisso de fidelidade. E talvez a ideia principal que resume todo este capítulo aqui, esta porção de texto, é que um povo fiel sustenta fielmente a obra de Deus. Volto a repetir. Um povo fiel a Deus, consagrado a Deus, sustenta fielmente a obra de Deus. É isto que está aqui, o ensino é claro. Não é, primeiramente nós vemos logo no versículo 38, uma consagração de coração que se torna pública. E reparem que no versículo 38, os que são mencionados aqui é que esta consagração, ela começa pela liderança. Reparem, versículo 38, os príncipes, os levitas, os sacerdotes, todos os líderes civis e religiosos, primeiramente eles consagraram-se a Deus e fizeram um compromisso com Deus e com a obra de Deus, com a casa de Deus, com o templo de Deus. Então nós vemos que aqui várias lições para nós já, que podemos aplicar à nossa realidade também. Primeiramente, não é suficiente ouvir uma pregação, é necessário responder à mesma com consagração. Eles não ficaram apenas com ouvir-se a palavra de Deus durante o mês, algo fez eles atuarem e agirem. Eles não ficaram indiferentes à palavra, ao ensino da lei de Deus durante todo o mês. Não. Eles se dispuseram de coração a obedecer àquilo que ouviram, a fazer um compromisso fiel com Deus. Amados irmãos, o que Deus quer de ti e de mim é que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Praticantes da palavra. Que hoje mesmo talvez seja bom nós fazermos com aquilo tudo que vamos ouvir um compromisso sério com Deus, com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Aqui vemos claramente que eles se comprometeram em cumpri-la seriamente, ao ponto até de fazerem um contrato, escreverem o seu compromisso e assinarem por baixo para não se esquecerem. Um compromisso solene, um compromisso sério em viver fielmente para Deus, em obedecer à palavra de Deus. E isto foi feito primeiramente a partir da liderança para o povo. E sempre deve ser assim. Primeiramente, os líderes do povo de Deus devem ser consagrados a Deus para que o povo de Deus possa também ele ser consagrado a Deus. O primeiro passo deve ser sempre da liderança, porque ela lidera não por imposição. A verdadeira liderança não é por imposição. A verdadeira liderança é por serviço, é por influência. Essa é a verdadeira liderança. É por exemplo. E nós vemos tudo isto aqui, os líderes a darem o primeiro passo e esta consagração dos líderes depois também, a partir dos líderes, vai para todo o povo. Amados irmãos, que essa seja uma realidade para os líderes aqui desta igreja, consagrados fielmente a Deus, como exemplo de fidelidade a Deus, mas que isto também possa ser seguido por todos nós. Só assim é que haverá uma verdadeira reforma espiritual. Um verdadeiro avivamento nesta igreja, neste lugar. Somente se todos nós pudermos nos consagrar à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Nós vemos aqui que eles estabeleceram aliança fiel e a escreveram. Neste caso, eles estabelecem-se, comprometem-se por escrito a voltarem a ser fiéis a Deus, à palavra de Deus, e fazem aqui uma aliança entre duas partes, Deus e eles, o povo. Eles como representante de todo o povo. E neste caso vemos que esta aliança e este compromisso têm como iniciativa o povo, não Deus.
tem como iniciativa o povo de consagrar-se, de comprometer-se com Deus, em obedecer a Deus e em servir fielmente a Deus. Os príncipes, os levitas, os sacerdotes, todos eles estão aqui nesta lista dos signatários deste compromisso. Surpreendentemente, não aparece aqui Esdras. Nós temos vindo a falar de Esdras. A influência espiritual de Esdras, juntamente com Neemias, que se uniram em esforços para uma reforma espiritual e um avivamento espiritual do povo. Mas de uma maneira surpreendente, e eu não tenho explicações para vocês, Esdras não aparece nesta lista. Talvez estava doente, não sei, neste dia. Pode ser. Não aparece nesta lista dos signatários do que assinaram este compromisso. Mas nós vemos aqui Neemias, o governador, logo no versículo 1 do capítulo 10. Nós vemos os sacerdotes, os líderes religiosos. Nós vemos os servos do templo, os levitas. Nós vemos aqui todos os chefes do povo. Esta lista de signatários do versículo 1 até ao versículo 27. Mas o que vemos aqui não é apenas um avivamento de classes. Nós vemos aqui o avivamento de toda uma etnia, de toda uma nação, de todo um povo. Temos que estar todos juntos para que um verdadeiro avivamento aconteça, uma reforma espiritual. E é isto que está a suceder à continuação do versículo 28. Reparem. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado os povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos neste mesmo compromisso. Aqui vemos o compromisso de Deus, de todo o povo de Deus, juntos. No versículo 28 fala de todo o povo, fala especificamente até dos que se tinham separado. Talvez aqui se refere àqueles que já anteriormente vimos a terem um compromisso sério de se separarem, de se divorciarem-se das suas esposas pagãs, que não temiam a Deus, das suas esposas estrangeiras, de outras nações vizinhas pagãs, que tiveram esse compromisso único e específico. Nós falámos sobre isso, foi algo pontual para aquele contexto em que foi bom esse zelo de separação e divórcio com essas mulheres pagãs, porque estava em causa a continuidade da etnia judaica, e se estava em causa a perseverança do povo de Israel, estaria em causa também a nossa salvação, porque o descendente prometido desde o princípio a Adão e Eva viria do povo de Deus, do povo de Israel, desta etnia. Jesus Cristo, aquele que foi prometido a Abraão, o pai da nação, no qual um descendente de Abraão seria de bênção para todas as etnias, todas as nações. E por isso é importante a perseverança étnica do povo de Israel ao longo da história, que vemos no Antigo Testamento Deus a esforçar-se nisto mesmo, porque o que nós vemos aqui é que os casamentos mistos, e o que nós vemos ao longo do Antigo Testamento, é que os casamentos mistos de Israel com outras etnias, com outros povos pagãos que não temiam a Deus, tiveram um importante destaque e influência na infidelidade de Israel, em conduzir o povo de Israel à idolatria, a afastar-se de Deus, à apostasia e, consequentemente, como juízo de Deus, à servidão na Babilónia durante 70 anos. Agora eles estão de regresso à terra prometida. Pela graça de Deus, Deus os voltou a resgatar da Babilónia e os voltou a trazer para Jerusalém. Mas há aqui mandamentos sérios outra vez de não se contaminarem com as demais nações, de não se unirem em aliança, em casamentos com nações pagãs, porque senão os seus corações iriam voltar-se a desviar-se de Deus, do temor a Deus, e a entregar-se à idolatria e, consequentemente, ao juízo de Deus. Deus proibiu o casamento, a união entre Israel e outras etnias. Amados, isto não tem nada a ver com racismo. Isto não tem nada a ver com xenofobia. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Porque a mensagem que nós
proclamamos com convicção e alegria é que Jesus Cristo, de todos os povos, de todas as etnias, fez um só povo, a Igreja. Deus não é xenófobo, Deus não é racista, e este mandamento de Deus nada tem a ver com racismo ou xenofobia. Deus não faz acepção de pessoas, a salvação é para todos. E nós temos Apocalipse, uma visão, uma revelação do que será a glória por toda a eternidade. Ali vamos ver de todos os povos, de todas as etnias, de todas as línguas, vivendo e habitando juntos em paz e harmonias com Deus e uns com os outros, para todo sempre, por meio da obra de Jesus Cristo. Então Deus não faz acepção de pessoas, mas sim aqui há uma chamada séria de Deus para o seu povo. Porque a chamada de Deus para o seu povo foi um chamado para ser distinto e separado das demais nações, para ser consagrado para os propósitos de Deus. E esses relacionamentos com mulheres pagãs iriam produzir contaminação, iriam produzir uma influência negativa a tal ponto que iria desviar, como fizeram, como se comprovou ao longo da história, iriam desviar Israel de Deus e dos seus propósitos e entregá-lo à apostasia, à idolatria. Amados irmãos, esta aplicação também é para nós hoje. Em 1 Pedro 2,9, reparem as palavras, não têm que abrir, eu vou dizer de memória. As palavras que Deus diz ali sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre aqueles que estão unidos a Cristo. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isto que nós somos, e esta chamada também de não nos contaminarmos com o mundo, com aqueles que não temem a Deus e nas suas mesmas filosofias e práticas, é uma chamada para nós. Também para os nossos relacionamentos. Jovens aqui solteiros, para o teu namoro. É algo para ter em conta. Aliás, porque esta chamada específica de não se contaminar com outras nações, etnias pagãs, em relacionamentos pagãos, esta chamada específica, ela continua também na nova aliança. E os jovens sabem que eu uso muito este versículo quando começam a pensar nos seus namoricos. E vamos ler 2 Coríntios 6, 14, 15. Deus também te chama a ti, jovem, cristão, a buscar-te unir a outro cristão e não entrar num relacionamento pecaminoso com alguém não cristão. Porque isso te irá desviar de Deus. E isso traz grandes perigos para ti. 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz assim: reparem como se renova isto mesmo para a nova aliança e para a igreja também. Versículo 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e o pecado, a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? E reparem a parte final do versículo 15. Ou que união do crente com o incrédulo? Amados, nós temos de ser um povo separado. Isso também é para vocês, jovens, dos vossos relacionamentos. É por isso que nós dizemos aqui abertamente, francamente, honestamente, com o temor a Deus e para o vosso bem, nós nunca vos apoiaremos num relacionamento com alguém não cristão. Nunca terão o nosso apoio. Porque estamos a cumprir a vontade de Deus e nós acreditamos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amados, isso também é o que nos diz as estatísticas. Porque isso irá afetar as futuras gerações. Não só o presente, irá afetar os teus filhos se entras em relacionamento com alguém que não teme a Deus. As estatísticas dizem, eu ouvi até esta estatística há pouco tempo, que 25% dos relacionamentos de um cristão com um não cristão, apenas 25% terminam em conversão, em salvação do outro que não era cristão. Apenas 25%.
Ou seja, que 75% dos relacionamentos entre o cristão com o não cristão, na verdade, terminam em contaminação, consequências diversas, ou mesmo até apostasia. 75%. É isto que nós também temos testemunhado com os nossos olhos. Há uns domingos atrás eu falava, pela minha experiência, fui pastor de jovens na Argentina, fui líder de jovens aqui em Portugal. A minha experiência, se eu tenho que escolher uma causa número 1 para a apostasia dos jovens, começa com um namoro com alguém não cristão. Em todas as igrejas por onde passei, foram 3. Em 2 países diferentes, foi isso que eu assisti e dou testemunho. 75% termina em apostasia ou contaminação. E vai afetar as futuras gerações. Reparem, a mãe quer vir à igreja no domingo, o pai não quer. Reparem, a mãe ensina uma coisa dentro de casa, o pai ensina outra totalmente diferente. E vai ficar ali a mente, as convicções, a educação daquela criança, uma confusão, uma salada russa. E vai influenciá-la para as coisas que são também anti-Deus, contra a vontade de Deus, porque são 2 cosmovisões completamente diferentes. A cosmovisão, a maneira de ver o mundo, a maneira de viver de um cristão, com a cosmovisão, a maneira de pensar, a maneira de viver de um não cristão. São cosmovisões completamente diferentes. E afeta não apenas o presente, mas afeta as futuras gerações. Por isso, tão importante esta consagração e separação. Reparem que este compromisso também, no versículo 28, ele é feito por todos aqueles que tinham saber e entendimento. Obviamente aqui as crianças recém-nascidas estão descartadas, ou as crianças pequenas que não conseguiam ter toda a sua percepção, razão e entendimento. Mas nós temos aqui todo o povo consagrado e comprometido com Deus, inclusive até jovens, adolescentes e até algumas crianças que tinham razão, saber e entendimento. Versículo 29, eles firmemente, diz o texto, se comprometeram firmemente. Até diz o texto que debaixo de imprecação e juramento. É quando, por exemplo, nós fazemos isso muito ânimo leve, alguns de nós, não é? Eu não tenho esse hábito, mas alguns de nós, que me caia um raio se eu estou a mentir. Isto é uma imprecação. Isto é uma imprecação, uma maldição, uma consequência sobre ti, se não cumprires com a tua palavra, se estiveres a faltar a verdade ou se não fizeres algo. Eles fizeram este compromisso desta forma. Que Deus nos mate se nós não cumprirmos aquilo que estamos agora a jurar a Ele. De viver em fidelidade à palavra de Deus. Que Deus nos castigue. Que Deus nos arruine. É isto que eles estão aqui. Firmemente era o seu compromisso. Com juramento e com imprecações. Amados irmãos, hoje em dia, a maioria do cristianismo é light. Hoje em dia, a maioria dos cristãos são sem compromisso. A maioria, hoje em dia, nem quer, nem se coloca para prestação de contas. As igrejas batistas em Portugal sei que é assim, e sei que também noutros países. Elas têm um pacto antigo, um pacto de membresia. A nossa igreja também tem. E muitas vezes eu visito outras igrejas aqui em Portugal, e vejo especialmente as igrejas da Convenção Batista, e vejo que essas igrejas têm até um bonito quadro onde está o pacto, escrito, nas suas instalações. Nós, por acaso, não temos isso. Talvez era bom até para nos relembrarmos sempre desse pacto, desse compromisso com Deus e uns com os outros, com a Igreja de Deus. Mas o que é triste, amados irmãos, é que apesar de muitos de nós termos um pacto, como a nossa igreja, muitas igrejas batistas terem um pacto, até numa linda moldura, na verdade, os batistas têm PhD, doutoramento, não em espiritualidade, mas em religiosidade. Tem doutoramento não em espiritualidade, mas em religiosidade. Porque temos tudo isto escrito, lindos documentos,
profundos documentos, mas não os cumprimos. Não os vivemos, amados. Que bom, que maravilhoso seria termos este mesmo desejo que teve o povo aqui. Esta mesma atitude, este mesmo compromisso, firmemente, de até assinarmos um documento. Por que não? Em vez de assinar as atas da Assembleia, mas assinarmos um documento com o seguinte compromisso que vemos aqui. Reparem, andarmos na lei de Deus, guardar e cumprir todos os mandamentos do Senhor e os seus juízos e os seus estatutos. Amados, este é o compromisso que Deus quer para nós como igreja. Não vale apenas documentos bonitos. Não vale a pena termos o conhecimento desses mesmos documentos. Amados, nós precisamos de verdadeira espiritualidade, não religiosidade. E a verdadeira espiritualidade está neste compromisso de coração. Andarmos na lei de Deus. Guardar e cumprir todos os mandamentos do Senhor, todos os seus juízos e todos os seus estatutos. Versículo 30 a 31. Nós temos um resumo do compromisso público e escrito do povo para com Deus. O que é que eles se comprometeram a fazer? Não apenas de maneira geral. Andar na lei de Deus é algo geral. Nós precisamos de compromissos com Deus, amados irmãos, não apenas gerais que caem no esquecimento e no vazio. Nós precisamos de compromissos específicos com Deus. É isto que aprendemos aqui do povo de Israel, neste verdadeiro avivamento, nesta reforma espiritual. E reparem o seu compromisso agora, passando de um compromisso geral, andar na lei de Deus, que fica muito vago, e agora vamos ver um compromisso específicos. Compromissos específicos que eu espero que também nós todos possamos abraçar esta manhã. Reparem, versículo 30 e 31, da parte dos pais, um compromisso dos pais de não entregar, de não aprovar o casamento dos seus filhos com mulheres pagãs. Naquela cultura, e na Bíblia o que vemos, não é o Estado a casar ninguém. Não é a igreja a casar ninguém. Na cultura bíblica, quem casava eram as famílias. Quem tinha o controle, porque não é o Estado que define o casamento. Porque nós queremos que o Estado defina o casamento? Não, porque eles defendem que o casamento pode ser a união entre dois homens e duas mulheres. Não é o Estado que tem autoridade para definir o casamento. É Deus que tem autoridade. E naquela cultura nós vemos que Deus deu aos pais, às famílias, o controle dos casamentos. E eles se comprometeram a não entregar, a não aprovar, a não validar casamentos dos seus filhos com mulheres pagãs. Amados, este compromisso não podia ser cumprido por nenhum sacerdote do templo, mas devia ser cumprido pelo sacerdote do lar. Pais aqui presentes, Deus nos deu uma sublime chamada e responsabilidade. Sermos sacerdotes do nosso lar. Velar pelo nosso lar. Velar pelos nossos filhos. Essa é tua responsabilidade. Não é de mais ninguém. Deus te deu essa sublime responsabilidade. Muitos pais fracassam, como Eli. São permissivos com os seus filhos. São tolerantes com as suas decisões pecaminosas. Amados, nós sabemos, todos nós, pais aqui presentes, que nós não podemos controlar as 24 horas dos nossos filhos. Nós não podemos controlar todas as decisões dos nossos filhos. Mas sim o que Deus te chama e que tu tens o controlo e deves é dar consequências boas ou más, positivas ou negativas, para todas as decisões dos teus filhos. É isso que deve fazer um pai. É isso que se deve impor como uma mãe sobre os seus filhos. Para o bem da alma dos vossos filhos, que possam resistir aos pecados dos mesmos. Obviamente vocês não podem nem salvar os vossos filhos. Vocês não podem mudar o coração dos vossos filhos. Nós não temos esse poder. Mas sim podem educá-los na verdade. Sim podem resistir firmemente para que andem na verdade. Sim podem dar consequências de acordo às suas decisões. E devem. E Deus vai prestar contas de vocês. Que tenham esta mesma atitude do povo de Israel e dos pais ali presentes nesta reforma espiritual.
Nós vemos também aqui o compromisso específico de guardar o sábado. Um compromisso para guardar o dia do Senhor. Na nova aliança agora, nos tempos em que temos depois da ressurreição de Jesus Cristo, também nos foi dado um dia que não é teu, não é meu. Esse dia é para ser consagrado ao Senhor. É o domingo, que celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia consagrado para Ele. Necessitamos também voltarmos a ter este compromisso. Este dia é para o Senhor. Deve ser separado, dedicado e preparado como tal. Amados irmãos, se tu deixas e permites os teus filhos que sábado à noite vão para a casa dos seus amigos e fiquem acordados até alta madrugada, achas que eles estarão preparados para no domingo de manhã estarem aqui para cultuar a Deus? Achas que eles estarão em condições de o fazer? Só se forem super-homens, super-mulheres. Não estarão em condições. Então por isso eu falo não apenas de separar, mas de preparação para que isso aconteça em todas as decisões da família. Este dia é consagrado ao Senhor. Também as férias. Amados irmãos, amanhã vou de férias. Mas eu vos garanto, eu não irei congregar-me com vocês nos próximos domingos. Não estarei aqui. Mas eu vos garanto que estarei a congregar-me onde eu estiver, na igreja local, mais próximo ou até às vezes mais distante. Mas eu estarei lá. Porque esse dia é consagrado para o Senhor. E nós devemos consagrá-lo em todo o tempo. Não devemos tirar férias de Deus. E eu alegro-me muito por ver em pleno agosto as instalações da igreja. Aqui o salão de culto bem preenchido. Glória a Deus pelas vossas vidas. Glória a Deus pelas vossas vidas. E se queremos uma verdadeira restauração do fervor espiritual, um avivamento nos nossos lares, nos nossos casamentos, uma influência verdadeira espiritual sobre os nossos filhos, sobre a nossa igreja, sobre esta nação, necessitamos de voltar a dar prioridade ao culto a Deus. Necessitamos. Também eles comprometeram-se de guardar o ano sabático. E depois comprometeram-se em muitas outras coisas. Reparem, versículo 32 a 39. Nós vemos aqui que um povo que ama a Deus, um povo com fervor espiritual, um povo fiel, que sustenta a obra de Deus, é um povo que isso se torna notório neste compromisso de sustentar a obra de Deus. Versículo 32 a 39. O seu compromisso específico para o fazer. Vemos aqui o compromisso do povo para com o templo, para com a manutenção do templo. Vemos aqui o seu compromisso para com o sustento da obra de Deus e dos trabalhadores na obra. Primeiramente, versículo 32 a 33. Contribuição anual para os serviços do templo. Eu não gosto de falar sobre esses temas quando há visitas aqui presentes. Sinto-me sempre grande desconforto quando há visitas presentes para falar sobre temas de recursos financeiros, de sustento financeiro, de ofertas e dízimos. Mas pronto, eu estou a seguir o livro de Neemias e tenho que ensinar todo o conselho de Deus. Eu quero dizer para as visitas aqui presentes que isso é apenas um compromisso para aqueles que estão unidos a Cristo e são membros da família de Deus. É um compromisso e uma responsabilidade e um privilégio para o povo de Deus. Reparem que o povo de Deus, nessa consagração a Deus, comprometeram-se a pagar um imposto anual para o templo. É isto que, voltando a Neemias, versículo 31. Também, 32, peço desculpa. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terceira parte de um ciclo para o serviço na casa do nosso Deus. Reparem que se comprometeram-se a pagar um imposto anual para o templo. Estava na lei. Na verdade, na lei estava que deveriam pagar meio ciclo, mas eles estavam numa condição tão frágil económica. Regressaram da Babilónia com poucos ou nenhuns recursos. Era uma nação empobrecida que até não conseguiam cumprir isso de meio ciclo por ano. Mas se comprometeram com algo, com aquilo que podiam, a pagar um imposto anual para o templo, menor até do que a lei exigia
devido à sua frágil condição económica. Eram muitas coisas para atenderem no templo, para preservarem a sua religião, a sua adoração a Deus. E era muito necessário todo o envolvimento do povo com esse propósito para que cuidassem que não faltasse nada no templo. Amados, hoje não é diferente. É necessário o mesmo para a manutenção deste edifício, desta casa. E é necessário pessoas espirituais, consagradas a Deus, com este coração para o fazer, que entendem a necessidade e abraçam essa responsabilidade voluntariamente e alegremente, não por obrigação, mas por adoração a Deus e para o bem e prosperidade da obra de Deus e do povo de Deus. Versículo 32, o propósito pelos quais eles ofereciam as suas ofertas está aqui no final do versículo 32, no final do versículo 33, para o serviço da casa do nosso Deus, para toda a obra da casa do nosso Deus. Esse é o propósito das ofertas. Esse é o propósito dos nossos dízimos. Reparem aqui no versículo 34, até eles se comprometeram a providenciar lenha para o altar do Senhor, para os sacrifícios do Senhor. Lenha, e não só pessoas que carregassem a lenha. Este era um trabalho contínuo, todos os dias, que antes deste tempo, em Neemias, era feito por servidores específicos do templo. Mas agora, como eles estavam, depois do exílio, estavam reduzidos, eram poucos os que tinham voltado da Babilónia, não havia pessoas suficientes, servidores do templo suficiente. Era necessário mais pessoas envolvidas nesta tarefa, para ajudar nesta tarefa, cortar e carregar lenha para o templo. Amados, aqui uma importante lição e aplicação para nós. Contribuir para a obra de Deus não tem a ver somente com entregar o teu dinheiro. Contribuir para a obra de Deus tem a ver com cooperares também com o teu tempo, energia, dons e talentos. Esta é a vontade de Deus. Numa simples tarefa, até como cortar e carregar lenha e levar para o templo, como era neste caso. Tudo isto que nós testemunhamos aqui nesta igreja, todos os ministérios que esta igreja desenvolve, todas as coisas visíveis que tu vês a acontecer e até as coisas que tu não vês a acontecer, isto não é obra de um só homem. É necessário muitos estarem envolvidos. E para fazer ainda mais e melhor, nós precisamos de outras pessoas. Nós precisamos de mais mãos. Nós precisamos de mais braços. Nós precisamos de mais pernas, mais dons, mais talentos para fazer ainda mais e melhor para Deus. E Deus quer te usar. Deus quer que tu estejas comprometido com Ele, com o seu povo e com a sua obra. Amados, se tu não tens esse desejo, se tu não tens este compromisso, talvez o teu coração prove uma coisa com isto e reflitas seriamente sobre isto que eu vou dizer. Talvez o que tu necessitas é de um avivamento na tua própria alma. É de uma restauração do teu fervor espiritual. Ou até talvez mais grave ainda. E reflete seriamente sobre isso. Talvez nunca nasceste de novo. E não tens novas afeições por Deus e pelo povo de Deus e pela obra de Deus. Pois com a tua falta de compromisso, com a tua falta de envolvimento, tu dás testemunho que não amas a Deus e nem amas o povo de Deus. E qual é o grande mandamento? Amar a Deus de todo o coração e amar o nosso próximo. Continuamos para terminar. Versículo 35 a 39. Eu disse para terminar, não disse que estava terminando. Diz aqui, restaurar as ofertas e dízimos. Eles se comprometeram a restaurar as ofertas e dízimos. Repara, versículo 35, a entregar as primícias, os primeiros frutos da produção agrícola. Amados, nós não devemos dar ao Senhor o que sobra. Nós devemos consagrar primeiramente ao Senhor. Devemos nos entregar primeiramente ao Senhor. Não dar as nossas sobras.
É por isso que é bom entregarmos as primícias com que Ele tem te abençoado. O teu sustento, aquilo que Ele tem trazido ao teu lar, fruto do teu trabalho, porque Ele tem te dado saúde e te tem te feito prosperado. A primeira coisa que tu deves fazer é separar para o Senhor. Para a adoração ao Senhor. Não dar aquilo que sobra. Reparem, versículo 36, os primogênitos dos filhos do povo deviam ser resgatados pelo valor estimado pelo sacerdote. As manadas, os primogênitos das manadas, dos rebanhos, trazer ao templo, e isso tudo para adoração a Deus. O primeiro, a prioridade, a adoração a Deus. E reparem que tudo era, versículo 37, 38 fala sobre isso, tudo era guardado nas câmaras da casa do nosso Deus. Todos estes bens eram guardados em armazéns próximos ao templo e eram distribuídos para o sustento dos sacerdotes, levitas, para o auxílio também a outros em necessidade através do templo. Versículo 38. Nós vemos aqui, reparem, o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. Reparem que princípio maravilhoso nós temos aqui para aplicar. Aqui o que vemos é que o sacerdote estava ali a vigiar as ofertas. Aquilo que os levitas faziam com as ofertas. O que vemos aqui é um princípio de prestação de contas, de supervisão das ofertas, dos dízimos, daquilo que era entregue para a obra de Deus. Amados, muitas igrejas não seguem este princípio. E o povo, assustadoramente, o povo que frequenta essas igrejas, não o exige. Então, as pessoas que frequentam essas igrejas não sabem quanto entra na igreja, nem sabem para onde sai aquilo que entra. Não há relatórios financeiros, não há prestação de contas, não há supervisão de como é usado as ofertas do povo. E eu quero te dar um conselho a ti, talvez estás de visita, e se tu estás a frequentar uma igreja assim, em que tu não sabes quanto entra, quanto sai, para onde sai, sai dessa igreja, porque a única coisa que tu estás a fazer é engordar as contas bancárias do líder ou dos líderes dessa igreja. É a única coisa que tu estás a fazer. Não estás a dar nada para a obra de Deus. Se não há prestação de contas, é isso que tu estás a contribuir. E aqui é um princípio sério que todos nós devemos aplicar. Reparem que toda esta consagração de dízimos, ofertas, tem o propósito claro para manter, sustentar e fazer prosperar a adoração a Deus, o ensino da palavra de Deus. Todos estes compromissos estão conectados com o coração da sua religião, da sua adoração, que é o templo, a casa do nosso Deus. Repetidamente eles repetem isso e terminam o versículo 39, demonstrando qual era a sua preocupação principal. Reparem o que diz, versículo 39 ao final, para que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Esta era a preocupação principal, desamparar a casa de Deus. Esta palavra pode ser traduzida como abandonar, rejeitar, desertar, deixar de lado a casa de Deus, a obra de Deus. Amados irmãos, que Deus não te encontre nesta falta, nesta infidelidade, nesta culpa. E que possamos ter o mesmo compromisso e preocupação destes irmãos de não desamparar a casa de Deus. Uma grande obra como esta que estamos envolvidos em dar a conhecer a Deus, em pregar o Evangelho que é o único que transforma vidas, em viver e refletir a glória de Deus, uma grande obra como esta, uma grande casa como esta, uma grande missão que recebemos da parte de Deus, irá precisar de grandes recursos humanos e materiais. E não é responsabilidade do Estado, é a nossa responsabilidade como povo de Deus. Sustentar a obra de Deus
E até o texto diz aqui que é para sustento dos ministros de Deus. Este zelo e ação, ela agrada ao Senhor. Foi Ele que instituiu o templo. Foi Ele que instituiu os sacerdotes, os levitas, e até a forma de manutenção da obra de Deus e dos sacerdotes e dos levitas. Amados, é o mesmo aqui para nós hoje. Foi Ele que instituiu a igreja. A igreja não é a criação do homem. Ela foi instituída por Deus. Foi Ele que instituiu o ofício pastoral. Foi Ele que instituiu como devemos fazer a manutenção e sustento da sua obra aqui na terra para a sua glória. E essa responsabilidade, ela deve ser abraçada alegremente e fielmente por todo o povo de Deus. Há vários versículos que falam sobre isso. Eu só quero apenas relembrar um para vocês, porque o texto fala especificamente do sustento para também aqueles que ministram o Evangelho. Reparem, 1 Timóteo 5,17, não tem que abrir, diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, os pastores, que presidem bem, que lideram bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Eu gosto muito desta palavra honorários. Gosto muito mais desta palavra do que salário. Esta palavra honorário deriva da palavra honra. Quando a igreja honra os ministros de Deus com um honorário que abençoa a vida e a família e que satisfaz as suas necessidades, é uma igreja que cumpre o dever bíblico de honrar os servos separados e enviados por Deus para a igreja. Cumpre. Muitas igrejas, por ignorância ou por infidelidade, tratam os seus pastores e o seu ministério com desdém, desprezo, dificultam o seu trabalho, os espremem até ao limite. Certa vez, falando com um homem aqui em Portugal, disse-me o seguinte: que sentia que o seu ministério e que estar no ministério era como uma máquina de picar carne. Era assim que ele se sentia. Uma máquina trituradora da sua carne, da sua vida. Amados, muitas igrejas espremem os seus ministros, o deixam em bocadinhos e depois, quando não têm mais nada para retirar dele ou deles, os lançam fora. Ou então, eles mesmos saem fora. Não é bom que seja assim, amados irmãos? Deus não se agrada disso. Ele deseja que o seu povo seja alegre, generoso, sacrificial no sustento da obra do Evangelho. E isto implica também o sustento digno e honroso dos ministros do Evangelho. A mesma é fundamental para a manutenção do testemunho de Deus aqui na terra, para a edificação da igreja, para o crescimento, o nosso crescimento espiritual e para o progresso do reino de Deus aqui na terra. Queres ser parte de tudo isto, neste lugar também? Nesta casa? Podes. E Deus te convida a ser, através das tuas ofertas voluntárias, através dos teus dízimos, através dos teus dons, através dos teus talentos, através do teu tempo, através da tua energia, para que assim juntos possamos continuar a anunciar o Evangelho e a fazer o seu reino progredir, prosperar aqui na terra, para a sua glória. Não desamparemos a casa do nosso Deus. Quando retemos as nossas ofertas, a nossa generosidade, nós estamos a desamparar a casa de Deus. Esta era a principal preocupação do povo de Israel, movida por um verdadeiro avivamento espiritual. E eu quero que pensemos não apenas no edifício, mas na família de Deus dentro deste edifício. Nas pessoas, nos ministros de Deus, na palavra de Deus, na obra de Deus. Não desamparemos
esta grande obra, amados irmãos? Qual foi aquilo que os discípulos reconheceram em Jesus Cristo quando Ele foi ao templo e começou a expulsar os vendedores do templo? Pois o zelo da tua casa me consome. Isto são palavras que nós encontramos também no Salmo 69:9 do rei Davi, que escreveu estas palavras: o zelo da tua casa me consome. Este era o mesmo zelo de Jesus Cristo. O zelo da tua casa me consome. Amados irmãos, que seja também o nosso próprio zelo, o zelo de todos aqueles que têm o Espírito de Deus, para com a obra de Deus, para com a glória de Deus. O zelo da tua casa, da tua obra, me consome. Seria bom hoje terminarmos também por fazermos um compromisso com Deus. Não apenas uns poucos, mas todos. Não apenas um compromisso pessoal, mas um compromisso coletivo. Não apenas compromissos gerais, mas compromissos específicos de fidelidade a Deus. Estás pronto para fazer este compromisso? Desejas viver fielmente para Deus? Então, se é assim, vamos orar juntos a Deus. Vamos levantar-nos e orar. E assumirmos junto com Deus esse compromisso. Senhor, desperta os nossos corações para termos o mesmo coração do povo de Israel nesta ocasião, como nós vimos, Senhor, aqui. A sua preocupação principal era não desamparar a casa de Deus, a obra de Deus, a glória, a tua glória, Senhor, na terra. Senhor, que esta também seja a nossa principal preocupação, desejo. Que possamos ser como Davi e, muito mais importante, ser como Jesus Cristo. E ter este mesmo zelo que se encontra em todos aqueles que estão cheios do Teu Espírito. O zelo da Tua casa, Pai, me consome. E com certeza, Senhor, seremos um povo que Te agradará mais. Refletirá, Senhor, a Tua glória e atrairá muitos mais para Ti, Senhor, à medida que vivemos fielmente em todas as coisas e buscando, Senhor, a prosperidade do Teu povo, da Tua obra e o progresso do Teu reino aqui na terra. Que essa seja uma verdade, Senhor, abraçada por todos nós, pelo Teu povo aqui, pela Tua igreja. No nome de Jesus. Amém.